Oi, meu nome é Antônio Roque e esse é o canal Racionalizando. Aqui a gente conversa sobre algumas coisas que talvez a gente não consiga conversar em casa. Hoje eu queria conversar sobre censura. Censura é um negócio complicado. Só que a censura no Brasil não existe sem que a gente fale sobre ditadura. E aí, quem questiona a censura em meios que se aproveitaram da ditadura, tem alguma coisa errada aí, né? Eu fico pensando nesse caso do Danilo Gentili, por exemplo. Falou. Uma pessoa questionou, foi à justiça, porque tem esse direito, e aí ele ficou todo magoado depois de ter rasgado. Como chama esse menino, gente? Convocando ele para se explicar. Vocês entenderam. Primeiro que ele não estava fazendo graça. Se você estava tecendo uma crítica a uma pessoa, tudo bem. E a gente sabe que não foi isso, né? Ele tem pavor da Maria do Rosário. E aí o que a gente faz com isso tudo? Começa a pensar como umas narrativas funcionam para um e não funcionam para outros, né? A ditadura não existiu, inclusive pro Gentili. Então não tem como ele se sentir censurado, né? Se houve um ato e uma pessoa se sentiu ofendida, ela tem um direito, porque é a lei, de questionar isso na justiça. Tudo acontece quando ele pega esse ato, caga pra justiça, caga pra juíza, que inclusive chamou ele pra depor. Não é assim que funciona, né? Na ditadura era pior, inclusive. Já que ele tá do lado do governo, ele seria uma pessoa completamente aceita por essas pessoas. Tem a parte de censura da imprensa, por exemplo. Quando você tinha uma reportagem censurada, eles tinham que colocar uma receita de bolo. Então depois vocês procuram isso na internet. Censura receita de bolo. E como a gente passou disso para chegar nesse momento agora em uma pessoa que se aproveita da liberdade de expressão que ele tem. Inclusive a liberdade de expressão, ela tem um peso, ela não existe só, né? Ela não é irrestrita, ela não serve para tudo e para todos a qualquer momento e que se dane não tem nenhum tipo de consequência. Não é assim que funciona. E ele devia pensar nisso. Por que é tão difícil considerar que alguém que fala o que quer, faz o que quer, não tem nenhum tipo de consequência? A gente precisa pensar nisso. Um homem branco jamais pode ser questionado. Principalmente por uma mulher. Você vê o Porchat, que estava fazendo uma linha desconstruída, né? Vamos falar sobre racismo no meu programa, não sei o quê. Na hora que encarou um problema que atinge ele de uma vez, assim, é um problema com um homem branco para um homem branco. O que ele faz? Ele se retrai. Ele fala, não, isso é censura. Isso é um absurdo, porque vão usar isso, que isso é o começo de um negócio. Primeiro que censura já existe há muito tempo. Ela acabou na ditadura, mas ela continua até hoje. Se eles quiserem usar censura para prender alguém, eles vão prender. Não precisa ser o caso do Danilo que vai fazer isso. O caso do Danilo foi uma coisa fora da curva, porque foi com um homem branco, cisgênero, hétero. Então você pode falar o que você quiser e que se dane. E como a gente consegue compreender um fato a partir de uma visão branca, né? A ideia de um homem branco ser questionado sobre uma ação na justiça, e isso não tem nenhum tipo de repercussão, como se ele pudesse ser e fazer o que ele quisesse. Ele estava na Jovem Pan e aí falou, se eu fosse racista, as pessoas já tinham que ter me prendido, porque racismo é crime. Mas quando foram falar que ele era racista, ele se falou, não sou racista, é uma piada. Primeiro que ele não tem que julgar se ele é racista ou não. Ele tomou uma atitude e essa atitude tem um peso. Se pessoas negras decidiram falar, olha, você está sendo racista, o mínimo que você pode fazer é tentar conversar com essas pessoas e falar, por quê? E não foi isso que aconteceu, ele simplesmente falou, não sou e acabou, e que se dane, eu faço o que eu quiser. Sabe quem faz o que quer? Um monte de homem branco. Você vai conseguir dizer que não? Censura seria ele não poder dizer essas coisas. Seria ele ter o programa dele no SBT cancelado. Tudo que o Gentili já falou foi endossado pelos patrocinadores dele, pela rede de televisão que ele trabalha, pelos colegas, amigos dele. Então ele tem noção do poder que ele tem. Eu não tenho esse poder. O que eu estou dizendo aqui agora não vai chegar do mesmo jeito que vai chegar para outras pessoas. Se fosse uma pessoa branca falando sobre liberdade de expressão e censura. A censura existe inclusive nesse nível racial. De uma pessoa branca conseguir falar algo que uma pessoa negra já está dizendo há muito tempo. Essa pessoa negra está sendo chamada de é absurdo e mimizenta e não sei o quê. E a pessoa branca está sendo como salvadora da pátria. Para de bater, garoto. Esses dias atrás eu postei uma reportagem sobre não binaridade. Que é um assunto que eu tenho inclusive que conversar. Aí chegou uma pessoa e questionando que na reportagem não tinha nenhuma pessoa negra. Essa pessoa é branca. Não, super entendo.
Mas assim, como uma pessoa não branca, num assunto que é muito específico, que é não binaridade, eu queria muito que a gente começasse a conversar sobre isso, porque a gente não chegou nisso. E se parar pra pensar, a diversidade é branca. Sempre foi. Se a gente procurar androginia, só vai aparecer gente branca no Google. Ah, porque eu sou radical, que eu tenho que falar mesmo. Eu falei... Porque não é justo você entrar no meu post de uma pessoa não branca, que sabe, que reconhece racismo, que já viveu racismo, dizendo o que ela tem que fazer, o que ela tem que questionar. Por que ele não foi na reportagem? Tem o nome da jornalista lá. Manda um e-mail pra ela, manda um e-mail pra BBC. Passando por cima de uma pessoa não branca, porque ele precisava dizer aquilo. A liberdade é tão grande para essas pessoas que elas não enxergam essa barreira. O normal é que essa pessoa branca possa falar o que ela quiser. Dentro de um monte de questionamento, essa pessoa é não binária. E aí nisso tudo tem a pele dela chegando primeiro e falando: eu faço o que eu quiser. É simplesmente isso e pronto. Você tá entendendo que uma pessoa como eu não tem esse direito? Mas se aparecer uma pessoa branca dizendo a mesma coisa, talvez você compre a ideia. Comece a ouvir mais gente diferente de você. Vai ser muito bom. Tchau. O cachorro tá vendo eu gravar, tipo assim, o que você tá fazendo? Coisa linda.